Então, a gente tem a medida Kezait como um zait, Kabeitzá como uma beitzá, como um ovo, que é a medida de um volume de um ovo, que é entre 50 a 57 centímetros cúbicos, ou equivalente a 56 gramas, que esse é o costume atual, ok? Claro, você pode usar a medida de tanto de volume, como a medida também de peso, ok? Então, não importa aí. Geralmente, usamos mais a medida de um volume. Só vê um volume que corresponde a um ovo, beleza, sem nenhum problema. Aqueles que vêm e dizem, não, mas aí você está tomando volume, né? Mas só que o pão, ele tem ar também. Né? Então, você está tomando volume, mas você não está tomando somente da massa, está tomando mais os sábios não determinaram isso. Quando eles determinaram o volume, eles determinaram o volume do pão pronto. Pão pronto, claro que ele tem ar, que ele tomou volume, ele inflou, né? Então, o volume é do produto em si. Não tem que levar em consideração se ele vai ter ar ou não vai ter ar. Né? Tanto é que há aqueles que dizem, né, começam a dizer, não, que uma matzá, o volume de kezait de uma matzá, tem que pegar a matzá, esfarelá-la bem esfareladinha aí, comprimir-la do tamanho, né? Posso dizer, não, que é isso? Isso não tá, isso não corresponde. O volume de um kezait, de uma matzá, aí tem várias opiniões. Tem aqueles que vão dizer que tem que esfarelar ela todinha e ver o tamanho dela. Tanto é que tem gente que usa uma balança em Hadn, em Pesach, para medir 28 gramas e dizer, pronto, é essa a quantidade de matzá que eu tenho que comer. A gente vai ver na próxima semana. Quanto é que a pessoa tem que comer de matzá de Leila Seda, para cumprir a mitzvah. Outros dizem, não, que a matzá deve ser uma matzá inteira, porque, na verdade, eles hoje fazem com que uma bolacha de matzá, né, um quadrado de matzá, tenha um kezait em gramas. Outros dizem, não tem que ser isso tudo, você tem que comer em 7 minutos. Senão você vai comer um quarto disso. Que um quarto disso, em volume, dá aproximadamente o volume de uma azeitona. E é o que é o racional. Okay? Ou seja, segundo o costume de Separadim. Então, você tem Kezait e Kabetzá. Né? Você tem dois padrões de medida segundo a Torá para medidas de volume, para objetos, para massas, para produtos. Né? Kezait é usado para todos os alimentos. Kabetzá na Torá é usado para tumá. Né? O quanto de tumá poderia um alimento receber no oel, então Kabetzá. Menos de Kabetzá não seria considerado tumá. Né? Isso é em volume. Também temos a medida de tempo. Né? A medida de tempo é achilat pras. Mas é achilat pras. Achilat vem da palavra achilá, ochel, comer. Né? Ochel, da palavra ochel, comida. Então, achilat pras. A comida pela metade. Né? Comer a metade. Que metade de quê? É isso referente ao tempo que se toma para comer meia porção de pão diária. Antigamente, cada pessoa recebia um kikar de lechem. Um kikar é uma medida que servia de duas porções. Uma porção para o dia, uma porção para a tarde. Uma da manhã, outra da tarde. Né? Então, seria como a medida de 2 pães. Okay? Agora, que medida é essa? Qual seria a medida de um pão? Um pão seria já a metade, né? Se são 2 pães, então um pão é a metade. Então, um pão é o pras. Pras é a metade. Né? Então, achilat pras seria a comida de um pão, da meia porção diária. Né? Agora, esse um pão, né? Ele tem que ser comido em um determinado tempo. Quanto tempo toma para comer esse pão? Há aqueles que definem o tamanho do pão, porque se o pão for muito grande, vai tomar muito mais tempo. Se é um pão muito pequeno, muito mais rápido se come. Segundo o Rambam, ele toma o pão num volume de 3 ovos. Né? Então, seria 56 por 3, dá 150, 172 gramas. Né? Você tinha 172 gramas, então nesses 172 gramas você tem que comer ele
O tempo que você toma para comer isso seria praça. Né? Segundo Rashi, não são 3 ovos, seria o tamanho de 4 ovos. Né? Então, seria mais ou menos de 200 e quando né? 224, né? 224 gramas. Teria que comer essa quantidade no tempo que comer isso é o que se refere ao tempo de Achelat Pras. Né? Então, a Achelat Pras vai depender. Né? Aí como 5 opiniões, mais ou menos. Uma que vai dizer que é de 4 minutos, outra vai chegar a dizer de 9 minutos. Então, há várias opiniões. Então, entre 4 e 9 minutos, a média é 7. Então, hoje em dia, muitos opinam o tempo de 7 minutos. Então, comer em 7 minutos é o tempo que, mais ou menos, de Achilat Pras. Ok? Para comer esse valor aí de mais ou menos 170 quanto? 178 gramas. Né? Então, a gente tem medidas de volume e o tempo que se come essas medidas. Então, tem a Achilat Pras para comer um kazait, a Achilat Pras para comer um kabetzá. Ok? E porque a gente aprende esses conceitos, né? Quando a gente fala de mistura de hametz, antes da gente entrar, antes de a gente falar do que o hametz está permitido antes de peso ou não, entender um pouco de como os Rahamim pensaram a questão da mistura do hametz. Porque a Torá ela não vem a dizer nada de mistura do hametz, ela proíbe o hametz. Agora, claro que um alimento que em Pesach houve, por equívoco, não intencionalmente, mistura de hametz, em qualquer que seja a proporção, obviamente ele está proibido comer hametz. Né? Então, 1 grão que cai em 10 quilos de alimento permitido, ele está proibido comer e ter proveito dele nos dias de Pesach. Né? Mas, passado Pesach, ele está permitido. Então, esse é um conceito. Que todo aquilo que se mistura em Pesach, se teve um equívoco que se mistura em Pesach, ele em Pesach está proibido. Mas depois de Pesach, ele está permitido. Ok? Agora, a mistura anulada em 60 vezes, né, que se come por equívoco, não passa pela proibição de comer hametz. Ou seja, tudo bem, eu misturei, percebi que misturei a comida, né, que caiu um grão aí, eu não posso comer em Pesach. Então, vou poder comer depois de Pesach. Agora, se por um acaso eu comi, né, se por um acaso foi comido, não se preocupe que não vai passar por uma proibição da Torá. Ok? Se for um hametz anulado, um hametz que não foi anulado, né? Ou seja, a pessoa não anulou o hametz. Tem hametz em casa. Ela já passa por uma proibição. Balire, balmatse. Né? Agora, esse hametz não anulado, ele caiu e se misturou numa comida em Pesach. Ok? Aí já não estou mais falando da quantidade de menos, ou seja, a anulação de 60%. Né? Digamos que seja uma quantidade que dê sabor. Digamos assim. Todo esse alimento está proibido. Né? E mesmo que ele não dê sabor, ele também está proibido. Por quê? Porque é um alimento que caiu aí que ele não foi anulado. Ok? O alimento não foi anulado, então ele elimina, ele anula, ou ele proíbe toda a panela. Ok? Agora, um outro conceito. Né? Tem que ser, né?
Kezait Hametz, que se mistura em uma quantidade de volume equivalente a 3 ou 4 ovos. E se come em tempo de Achilat Pras, né? Você tem um Kezait de Hametz. Já a parte do que a gente viu, né? Por isso que eu mudei a numeração. Você tem um Kezait de Hametz. E ele cai numa panela, né? No que ela tem equivalente a um cabeçá, ou seja, a 3 cabeçá, né? Ou seja, 3 ovos ou a 4 ovos, né? Que seria o equivalente a Achilat Pras, né? O que a pessoa come, ou seja, é uma porção de comida. Tem uma porção de comida e aí cai um kezait de Hametz. Segundo o Ramban, né, Nachmanides, isso aí passa por uma proibição da Torá, porque pela proporção, né? Segundo o Rif e Rambam, isso passa por uma proibição miderabanan, dos sábios, né? Isso eu estou trazendo para a gente entender, claro, óbvio, e como eu disse no primeiro item, toda mistura vai estar proibida. Okay? Isso é só para a gente entender como eles desenvolveram o pensamento nisso. Não? Ou seja, que se o alimento, você tem uma porção de alimento diária, meia porção diária, e nessa meia porção diária você tem um hametz aí, você tem um kezait de hametz, né? Discutiram em sábios se essa proporção seria proibido ou pelos sábios ou pela Torá. Que está proibido? Seguramente está. Mas se é pelos sábios ou pela Torá. Então, Rambam Nachmanides entende que essa proibição é da Torá. Rambam Merif diz, não, essa proibição é de Rabanan. Ok? Menos de Kezait, né? Você tem menos de Kezait Hametz misturado, né? E comido em um tempo de Achilat Pras, ou seja, nessas mesmas 3 porções de ovos, né? Esses 3 ovos, né? Aí a pergunta é nisso que é a base para a gente chegar na halakha que a gente falou anteriormente. Para Maor e Tur é uma proibição midoraita. Porém, é uma proibição midoraita que não leva caret. Por que não leva caret? Porque não tem kezait, né? Então leva malkot. Tur, né, Banaturim, ele diz não, que se tem sabor de hametz, então a proibição é da Torá. Né? E assim é a halakha. Tudo que tem sabor de proibido, está proibido. Né? Então, se tem sabor de hametz, tem a proibição da Torá, porém não é castigado. Por que não é castigado? Porque é menos de kezait, é menos da medida que a Torá exige. Então, não se pode exigir, não se pode castigar se você tem menos da proibição da Torá. E Rambam, ele diz, não, isso é miderabanan. Porque a Torá ela só proíbe a partir de kezait. Ok? Então, esse é para que a gente entenda esse conceito, né, do que é a base para chegar nessa proibição do que o porquê um kezait e por que anula a 660. Mistura de hametz antes de Pesach. A gente trabalha aqui a gente trabalha aqui, né, a mistura de hametz antes de Pesach, a lei de Din José Veneó, né? José Veneó significa que ele volta, né? Ele regressa a ter sua importância e volta a ser válido como proibição. Ok? O que significa? Uma vez a gente fala que uma mistura, a gente sabe que Din Torá, aquilo que se misturou em Pesach, né? Ele seria válido a Pesach, né? Ou seja, que todo o alimento proibido, que ele é misturado, mas se anula em 60 partes, ele passa a ser permitido.
inclusive em Pêssar, senão que foram os sábios que determinaram que isso já para evitar uma proibição da Torá, eles determinaram que toda a quantidade ela está proibida. Ok? Assim eles determinaram. Agora, a pergunta é, aquilo que se misturou antes de Pêssar, o que acontece? Né? Se a pessoa tem uma sopa e nessa sopa se misturou aí uma quantidade de Pêssar e foi anulada em 60 partes. Né? Então, o que acontece? Acontece que há várias opiniões. Uma opinião diz que o alimento que antes de Pêssar já foi anulado, o hametz, e não tem sabor, obviamente, todo o hametz anulado em misturas antes de Pêssar, ele está permitido em Pêssar. Né? Essa é a opinião de Rosh, de Samag, de Balaturim e o Shulchan Aruch também. E é a halakha que os separadim seguem hoje. Okay? Há uma outra opinião que diz que todo o hametz que foi anulado antes de Pêssar, ele não adianta, ou seja, a sua anulação não é válida. E quando chega a Pêssar, esse hametz volta a ressurgir e a voltar à ativa. Né? Então, o hametz que foi anulado antes de Pêssar, quando chega a Pêssar, ele volta a ser ativo. Ok? Sendo assim, ele não poderia ser utilizado em Pêssar. Significa que se você tem uma panela de sopa e aí se misturou hametz, quando chega a Pêssar, essa panela também está proibida. E assim segue Rashba, Rambam também, e os Ashkenazim seguem essa ideia. Seguem esse conceito. Então, tudo que está anulado antes de Pêssar, quando chega a Pêssar, não serviu de nada. A gente tem duas opiniões aí. A e B. Uma, que anulado antes de Pêssar está anulado para sempre. E a B, que está anulado antes de Pêssar, em Pêssar, volta a ser proibido. Ok? A halakha, que segue Sfaradim, é que aquilo que foi anulado antes de Pêssar está permitido em Pêssar. Então, se você preparou um molho em uma panela não kasher de Pêssar, por exemplo, pode comer em Pêssar. Ok? Sem nenhum problema. A gente evita isso, na verdade. Mas, em tese, halachicamente, isso é válido. Na prática, como é que resolveu essa machloket? Que a gente tem duas opiniões aí fortes, de poskim fortes. Né? Você tem um lado Rambam e Rashba, que são dois poskim muito fortes, né? Um Rishon e um Aharon. E você tem aí Rosh, que é Rishon, você tem Samag, que é Rishon, você tem Tur, que é Rishon, você tem Shulchan Aruch, que é Aharon. Você tem forças aí, você tem rabinos grandes, né? Bases de halakha. Então, como é que vamos resolver isso? Então, se resolver da seguinte maneira. Se o hametz é líquido, né? E ao se misturar, ele se anula em essência, então ele está permitido em Pêssar. Qual é a ideia? Que tudo aquilo que na mistura o hametz ele perde a sua essência, obviamente que também o sabor, né? E anulado em 1,60, tudo é nessa regra, que é anulado em 1,60 e não tem sabor, ele se perdeu a essência. Então ele está permitido em Pêssar. Se o hametz é sólido e ao misturar ele ainda segue existindo aí em essência, mesmo que ele não dê sabor, mesmo que ele esteja em uma proporção de 1,60, então ele está proibido em Pêssar. Porque ele é sólido, ele tem corpo, ou seja, ele existe, você o vê. Exemplo disso, você tem o saleiro, né? E que todo ano nesse saleiro você bota aí o pão no Shabat ou durante a semana, né? Você faz a brachá, mete o pão aí. E sempre cai farelo de pão. Né? Ou farelo, ou pedaço da casca de pão. E tudo isso é hametz. Embora aqui, em 1 quilo de sal, esse hametz esteja anulado, porque não vai dar sabor nesse sal, e ele é, em proporção, ele é anulado, né? Mas como ele é sólido,
como ele é sólido, ele existe aí. Então, nesse caso, ele não pode ser anulado. Em Pêssar, ele volta a ser proibido. O que é que se faz com o sal? Se a pessoa quer reaproveitar o sal que está sujo de Hametz em Pêssar, deve peneirar esse sal e eliminar todas as partículas de Hametz. Ok? Agora, isso é óbvio, né? Porque se a gente pensa, quando a gente traz na prática essa parte B da prática, a gente entende a opinião de Rama e de Rashba. Porque se você tem no sal, né? Você tem um pedaço de Hametz aí. Aí eu falei, não, está anulado. Tudo anulado. Mas você pega esse Hametz, limpa ele, pronto, tá aqui esse pedacinho de Hametz e coloca ele aqui. Quem é que vai dizer que isso não é Hametz? Por Deus. Ele é Hametz. Se vê, se conhece, né? Se botar na boca, vai sentir o seu sabor. Porque talvez nem sinta, porque ele é tão pequeno, né? Mas para a lei de Pessah, para Gezerah dos Hamim, que qualquer quantidade de Hametz em Pessah está proibido, essa é uma quantidade de Hametz. Ok? Uma terceira opinião, ele fala da farinha. O que acontece com a farinha? Que a farinha também é sólida. Mas quando mistura-se a farinha, ela perde sua essência, ela deixa de ser grão, ela deixa de ser partícula e passa a ser massa. Então, é como um líquido, ela perde sua essência. Então, por isso que se a pessoa fez uma mistura com farinha, e mesmo que essa farinha se teve hametz, ou seja, se ela virou hametz antes de Pêssar, mas sua quantidade em relação à quantidade total de alimento é menos de 1,60 ou até 1,60, então esse alimento passa a ser permitido. Por quê? Porque essa farinha vai se dissolver aí, ela desaparece aí. Embora ela tenha sido sólida, como na opinião B, mas ele é um sólido que vai se dissolver e vai desaparecer. Então, toda mistura de hametz antes de Pêssar que se anula, mas também que o hametz em si ele se dissolve e desaparece, você não tem como identificá-lo, ele está permitido em Pêssar. Mas se você ainda pode identificar visualmente o hametz, essa mistura está proibida, mesmo que anulada antes de Pêssar. Ok? Gente, dúvida nisso? O povo está dormindo. Acho que o povo está nem escutando. Bom, mas veio na gravação. Kashrut de Pêssar. A gente já viu nas aulas de Kashrut, né? Muito do que é a prática da cozinha kasher e tudo isso. E a base da Kashrut de Pêssar é a mesma base da Kashrut do dia a dia. Certo? Só que com uma diferença, certo? Que na Kashrut de Pêssar ela é mais restrita, né? Em que ela é mais restrita? Ela é mais restrita em certos aspectos, por exemplo, no forno. Durante o ano inteiro, se você tem um forno que ele é de carne, e você agora quer cozinhar algo de leite, a única coisa que você tem que fazer é ligar o forno, deixar ele esquentar, né, a temperatura máxima, que ele aqueça aí por uns 15, 20 minutos ou meia hora, que aqueça bem para que toda se evapore, se desapareça toda a umidade do alimento anterior, ok? E se queime, né, tudo que tenha restado desse alimento, aí pronto, já pode colocar o alimento de leite e já pode comer. Em Pêssar, isso teoricamente também é válido, né? Só que em Pêssar se acostuma primeiro anular o hametz. Como é que anula o hametz? Se primeiro limpa o forno, mas não é necessário, já vou dizendo, não é necessário desparafusar o forno e limpar
roelinha do forno entre o parafuso porque sobrou um pouco de gordura. Isso não é necessário em halachá. Muitos fazem isso, muitos hassidim fazem isso. Parabéns para eles pela paciência, né? Mas isso não é necessário ao pi halachá. A din da halachá não é necessário. É suficiente com uma limpeza geral do forno e aquecer o forno. Ok? Porque tão somente com aquecimento do forno isso já é válido. Porque todo hametz que ele já não tem valor de alimento, que um cachorro não vá comer isso, então isso já está anulado e está bem. Ok? Então, na kashrut da cozinha, a gente viu que há que se ter cuidado de inspecionar toda a cozinha e certificar que ela esteja livre de hametz. Esse é o primeiro passo. Muito embora a gente falou que o hametz em pó, ou seja, todo hametz que ele tem menos de um kezait, e a gente disse que esse hametz, o que a gente viu, que não viu, que anulou, que não anulou, está anulado e é como o pó da terra, a partir desse momento, esses grãos de hametz que estão distribuídos pela casa, eles não têm mais nenhum valor, para o cumprimento da mitzvah de propriedade do hametz. Ou seja, ele já não é parte mais meu. Eu anulei como sendo minha propriedade, mas eu não anulei em sua essência como um hametz. Ele segue sendo hametz, ele não deixou de ser hametz. Ok? Ele simplesmente já não é mais meu. Ele não tem nada a ver comigo. Então, na cozinha, se ainda tem que se limpar a cozinha, né? Todo mundo vai preparar ou servir o alimento, tem que estar limpo para Pesach e eliminar todo esse pó de Pesach que tiver, né, na cozinha. Eu não estou dizendo aqui que pó é hametz. Não é isso. Tudo, muito embora que as mulheres em Pesach, elas gostam de limpar tudo, que a mulher gosta de limpar e gosta da casa limpa. Então, ela também nos escraviza e nos coloca para limpar também. Mas o que eu quero me referir é que todo pó da parede, tem gente que quer limpar a parede, que a gente quer pintar a parede, gente que quer, na cortina, quer passar spray para anular o hametz da cortina. Isso é além da halachá. Parabéns para quem faz isso, porque tem essa paciência, mas aconselhável é que deixe para fazer isso depois que tiver feita a parte halachá, para não perder tempo com besteira e esquecer a parte principal. Quando chegar na parte principal, aí não alcança a fazer. Né? Então, primeiro eu faço o principal. Quem quiser se ocupar com essas coisas, que se ocupe. Parabéns. Fica uma casa mais limpa, cheirosa. Muito bem. Mas a halachá em primeiro lugar. Ok? Então, a gente anula, claro que nos armários da cozinha, sempre sob os farelos dos alimentos. A gente limpa isso. Passa um aspirador aí, ou passa uma escovinha limpa, passa um paninho, já está feito. Ok? Então, tem que deixar a área de trabalho da cozinha limpa. Né? No que se refere a Sharat Kelim, ou seja, que é o ato de tornar um utensílio que ele está proibido em permitido, né? A gente tem as regras que a gente já comentou quando falamos de kashrut da cozinha. Né? Lembrando que em Pesach, né, o que acontece em Pesach é que um produto, uma panela que a pessoa usou tão somente uma vez em Pesach, né, ou com hametz, ela deve ser kasherizada. Ok? Então, toda a panela, tudo deve ser kasherizado. Ok? E quais são as formas de kasherizar? A gente viu que uma forma de kasherizar é a tevilá, né? Emergir em água. Mas isso a gente faz quando? Quando a gente compra um utensílio do não-judeu, de propriedade de um não-judeu, né? Seja ele novo ou usado, a gente tem que fazer tevilá. Ok? Adahá é lavagem. Quando a gente lava um utensílio, né? A gente vai ver agora, vamos passar aqui, vai ser mais fácil. Adahá, lavagem. Né? Todos os utensílios, primeiramente, eles devem ser lavados antes de passar
por qualquer um dos estágios ou um dos tipos de Aksharat Kelim. Né? Se a pessoa vai fazer a Galat Kelim, ou vai fazer Libun, ou vai raspar o utensílio antes de todo o processo de Kashrut, o utensílio tem que ser lavado. Ok? É parte do processo. Né? Primeiro a gente lava, depois a gente cacheriza. Agora, há produtos que só com a lavagem eles já se tornam kasher de Pesach. Pelo menos para Sefaradim, que é no caso dos vidros. Né? Os vidros e cristais, quando somente lavados com água e sabão, já estão kasher de Pesach. Ok? Ashkenazi, não. Muito embora que para os Ashkenazi, se você tem um prato de vidro usado para carne, você quer usar esse mesmo prato de vidro para leite, também para Ashkenazi, só em lavar o prato de vidro está suficiente. Essa é a opinião de Ramá. Muita gente fala, não, porque tem que fazer agalá de carne para leite. Não, isso não é correto. Não é assim a alahá para Ashkenazi. Somente em Pesach que os Ashkenazi usam de uma humra, a palavra humrot, ou seja, são mais meticulosos, são mais atenciosos com isso, e somente em Pesach que, para vidro, eles exigem que seja emergido em água quente. Ok? Também tem um processo de raspar, lixar, remover camadas ou diluir com ácido. Ok? Isso também é um processo de é parte da lavagem, que em alguns casos já cacheriza um produto, um utensílio. É o caso de, por exemplo, uma colher de pau. Você tem uma colher de pau e quer cacherizá-la, você raspa a colher toda para que ela fique lisa novamente, sem resíduo de nada. Se ela não tem mais resíduo de nada, está toda raspada, você já pode fazer tevilá na colher, botar em água fervendo, e ela vai estar kasher. Há aqueles que opinam que madeira não se cacheriza para Pesach. É uma opinião. Outros dizem que sim se cacheriza para Pesach, pela forma de raspagem. A partir do momento que a pessoa raspou e removeu toda a camada a qual tinha hametz incrustado aí, então ela passa a ser cacherizada. O costume é de não cacherizar madeira. Isso é um costume geral, mas não quer dizer que não seja possível, somente que há um certo problema em raspar, porque a pessoa nunca sabe até onde o hametz penetrou, porque a madeira ela tem fendas e tudo se mete aí dentro da fenda, certo? E quando a gente fala de kashrut, a gente tem que eliminar o sabor que está nesse alimento, ou nesse utensílio. Num utensílio de metal, é muito mais fácil. Mas um utensílio de madeira, ele absorve mais sabor. Então, é possível cacherizar, mas é complicado, fica sempre uma dúvida. E como o hametz em Pesach é um insumo de oraita grave, então é melhor evitar cacherizar madeira. Diluir com ácido a gente faz com o quê? Com as panelas. Sempre tem a panela e tem aquelas gorduras que fica pegada, fica presa nas paredes da panela ou no cabo, se pode colocar um pouco de ácido aí para dissolver isso e retirar. Ok? Uma vez feito isso, ainda que tenha sido ali hametz de verdade, uma vez que tem contato com ácido, ele já não tem mais nenhum valor, então já pode cacherizar essa panela. Claro que às vezes tem gente, que acontece muito aqui em Israel, que vão cacherizar as panelas e leva as panelas imundas. E eu já vi casos aí da pessoa que está fazendo atividade dizer, não, pegue a sua panela, leve para casa, lave ou compre outra. Mas essa panela no meu caldeirão não entra. Já vi gente ser recusado, porque a panela estava em um estado terrível. Não sei como a pessoa guarda uma panela daquele jeito. Meu Deus do céu. Hagalá. Hagalá é o processo de imersão em água quente. A gente sabe que a regra de kashrut, de acharat kelim, é kebol o karpolto. Da mesma forma que o produto, que o utensílio, ele absorve o sabor proibido, nessa mesma metodologia ele vai
expelir o sabor proibido. Então, kebol'o, como ele está lá, ele absorveu, ele tragou o sabor proibido. Kahu polea, o polto, né? Assim ele vai exilir, né? Expelir, vai colocar para fora o sabor proibido. Então, tudo aquilo que recebeu um sabor proibido dentro de uma panela no fogo, ou seja, a panela está sobre o fogo com água, aquilo que recebeu o sabor proibido de forma com água, com líquido perde o sabor proibido. Aquele que recebe o sabor proibido a seco, perde o sabor proibido. Aquele que adquire o sabor proibido com clirichon, ele perde o sabor proibido. Aquele que recebe o sabor proibido com cli sheni, né? Da mesma forma como se usa o cli sheni, também se perde o sabor proibido. Entendeu? Então, o que isso significa? Que você tem uma panela e ela é cozinhada com água. Ou você tem as colheres que dão voltas na panela, elas estão em contato com clirichon. A panela é clirichon. E as colheres que estão dentro da panela estão em contato com clirichon. Então, tudo que se usa para cozinhar, né, com água, com líquidos, então vai ser com água limpa e com sabão esterilizado. Porque a gente costuma, na Galat de Pesach, no caso de fazer a Galat de Pesach, um caldeirão grande, né, com água fervendo e com sabão. Por quê? Porque o sabão? Porque o sabão ele elimina o sabor do hametz. Né? A gente viu que todo hametz que ele perdeu o seu sabor, porque recebeu ácido, porque recebeu sabão, ele não tem mais valor. Então, quando faz a Galat Kelim, se por um acaso sobrou aí um pouco de hametz e não tivesse sabão na água, esse hametz é contaminado na água, porque ele não é como carne e leite. Né? Ele é mais restrito. Então, bota-se sabão, porque assim se anula esse possível hametz que tem numa panela que ninguém percebeu e não limpou. Então, o clirichon, as panelas que estão cozinhando e as que estão mexendo, se faz imersão em água fervendo. Ok? Ou o modo antigamente se fazia, hoje não se faz mais porque dá muito trabalho, é colocar uma panela no fogo com água até o borde, até a borda da panela, e ferver. Quando a água ferver, esborrar e cair por fora da panela, essa panela já está cachelizada. Por que não se faz isso hoje? Porque suja todo o fogão e ninguém quer estar limpando o fogão e secando toda a cozinha de água que está sendo despejada. Então é mais fácil ter uma panela maior e emergir aí os produtos, os itens nessa panela maior. Ok? Irui. Irui é despejar. Quando você tem garfo, faca, prato, que eles são de metal ou que necessitam passar por agalá, eles não estão em contato direto com a água do que está cozinhando. Senão eles recebem o produto já servido, ou seja, o produto vai à mesa e é servido neles. Então eles não precisam ser mergulhados na panela fervendo.